É muito comum aqui nessa terra, homens e mulheres terem planos, objetivos, traçarem metas. E isso não é errado diante de Deus. De uma certa forma, está certo, está correto, e é até bom que a pessoa tenha metas, planos, objetivos aqui nessa terra. Porque se uma pessoa não tiver planos, metas, objetivos aqui nessa terra, ela vai se tornar uma pessoa sem motivo nenhum, sem nenhuma motivação para viver. E é bem provável que essa pessoa venha a ter até uma depressão, venha até desenvolver um quadro depressivo. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte: muitas pessoas elas acreditam que somente quando conseguirem algo, quando atingirem certo objetivo, elas serão plenas e felizes. Por exemplo, a pessoa ela tem um plano, uma meta, um objetivo de conquistar algo. Então ela diz: no momento eu não estou bem, no momento eu não estou feliz, no momento eu não estou satisfeito ou satisfeita, mas quando eu atingir aquele objetivo, aí então eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais pleno, eu vou ser mais completo, porque eu terei atingido o meu objetivo. Muitas pessoas acreditam assim, pensam assim. E algumas conseguem atingir os objetivos e as metas e os planos que foram determinados. Mas, por incrível que pareça, a maioria, quando atinge, ficam frustradas, porque descobrem que, mesmo atingindo aquele objetivo que elas acreditavam que traria felicidade, traria uma paz plena, não trouxe. E elas continuam da mesma forma e do mesmo jeito. Apenas atingiram o objetivo. Lutaram tanto para atingir, mas quando atingiram, de uma certa forma ficaram frustradas. Você pode ver que muitas das pessoas que cometem suicídio são pessoas que conquistaram muito aqui nessa terra. Tiveram grandes conquistas. Mas mesmo assim, muitas destas pessoas cometem o suicídio. Ou seja, falta algo. Elas sentem que falta algo. E não encontrando este algo em suas conquistas, elas se sentem frustradas. E nós não estamos aqui acusando elas. Nós estamos mostrando exatamente o que acontece, porque se você analisar as pessoas que cometem suicídio, você vai identificar que não é somente na classe baixa. O suicídio, ele atinge todas as classes. Então, para que uma pessoa seja frustrada a ponto de cometer o suicídio,
Não pense você que é somente pela falta da conquista, pela falta da realização dos planos, dos sonhos, das metas. Muito pelo contrário. Muitas pessoas que conquistaram e conquistaram muito, mas muito mesmo aqui nessa terra, que realizaram seus sonhos, seus planos, seus objetivos. Muitas tiraram suas próprias vidas e muitas estão tirando. Aí você se questiona, mas por quê? Se a pessoa tem tudo, olha, a pessoa ela conquistou, ela prosperou, ela viajou, ela realizou os seus sonhos, olha, ela fez de tudo. Mas mesmo assim, muitas continuam frustradas e tiram suas vidas. E uma pessoa, para chegar no ponto de tirar a própria vida, você pode ter certeza. É porque ela não aguenta mais. É porque ela não suporta mais. A dor é tanta. E não zombe e não critique pessoas que tiram suas próprias vidas, hein? Porque somente elas conhecem a dor que está dentro delas. E Deus, obviamente, que sabe de tudo. Mas um outro ser humano não consegue entender. Essas pessoas sofrem, e sofrem muito. Agora, por que mesmo com as conquistas, com as realizações dos sonhos, dos planos, das metas que foram traçados, dos objetivos, mesmo assim, ainda existe uma frustração. Daí uma prova que não é errado você ter sonhos, planos, metas, objetivos. Porém, não ache que quando atingir, vai viver pleno, feliz e alegre da vida. Porque não são as conquistas, não são os sonhos realizados, não são as metas atingidas que irá fazer com que uma pessoa tenha a paz interior, com que uma pessoa viva em paz. Não são. E em contrapartida, é possível que você encontre pessoas que nunca conquistaram, nunca realizaram um sonho, nunca uma porta se abriu. Aí você diz, poxa, essa aí tem todos os motivos do mundo para ser frustrada, para tirar a sua vida. Mas você olha para a pessoa está em paz com ela e com o mundo. A pessoa deita, ela dorme. Ela desmaia. Aí então você começa a questionar, mas onde é que está o problema então? Porque como que é possível uma pessoa realizar sonhos, planos, atingir as metas e ser infeliz ao ponto de cometer o suicídio? E como que é possível uma outra pessoa que nunca realizou um sonho sequer, nunca atingiu uma meta, nunca uma porta se abriu diante dela? Muito pelo contrário, foi só porta na cara a vida toda. E mesmo assim, a pessoa está de bem com ela mesma e com o mundo.
a pessoa vive em paz. Como que é possível? Só existe uma explicação bíblica. É a presença de Deus na vida da pessoa. A palavra do Senhor Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador, o Pai da matéria, não estiver à frente de algo, tudo o que a pessoa fizer será em vão. Ou seja, a pessoa, ela pode ter metas, planos, sonhos, objetivos, não é errado. Mas Deus tem que estar com ela. Deus tem que estar à frente dos caminhos dela. É Deus que tem que estar à frente. É o Espírito de Deus que tem que estar com ela. Porque se ele não estiver, mesmo que a pessoa venha realizar seus sonhos, atingir suas metas, seus planos, seus objetivos, venha dar tudo certo, 100% certo. Se Deus não estiver com ela, ela vai continuar uma pessoa infeliz. Não vai ser feliz. E nós não estamos desejando o mal para a pessoa, nós estamos falando a verdade. Agora, se Deus estiver com ela, ela vai se sentir uma pessoa feliz, uma pessoa plena, em paz, não pelas conquistas e realizações dos sonhos, mas pela presença de Deus na vida dela. Assim como o Senhor Deus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha presença te basta. Se você tem a minha presença, Paulo, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Nem da cura da doença que você quer, você precisa. Porque você já tem a minha presença. Então, o que nós estamos tentando mostrar para você, meu amigo e minha amiga, é que não é errado, não é pecado termos sonhos, objetivos, metas, planos. É até bom. É até bom, faz até bem para o psicológico. Mas entenda, em primeiro lugar, vem o reino dos céus e a sua justiça, como Jesus disse. E em segundo, será acrescentado todas as coisas, as realizações dos sonhos, dos planos, das metas, em segundo. Não pense que, se buscar a realização, vai ser uma pessoa plena. Não pense. Engana-se quem pensa assim. É por isso que muitas pessoas se matam de trabalhar. Trabalham em 2, em 3 empregos. Não é errado. Se o físico dela e o psicológico aguenta, que Deus abençoe. Que trabalhe mesmo, que conquiste mesmo. Mas entenda, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Deus, quando ele resolve abençoar uma pessoa, não é desta forma e desta maneira que a pessoa ela vai conquistar. Então entenda, não é que a pessoa tem que deixar de trabalhar, tem que fazer o corpo mole. Mas não é ela se matando de trabalhar que ela vai conquistar. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se tiver que acrescentar dores,
se tiver que se matar, deixar de comer, deixar de beber, deixar de dormir para ter algo, para conquistar algo, você pode ter certeza, não é Deus quem está à frente. E quantas pessoas deixam de comer para guardar um dinheiro, deixam de fazer uma refeição, prejudicando o próprio corpo físico, onde é a morada do Espírito Santo. Deixam de beber, deixam de dormir, de descansar, e se matam de trabalhar, achando que quando atingir um certo objetivo, vai ser feliz, vai viver bem. Mas quando atinge com muito esforço físico, continuam tristes e vazias. E o pior, sem saúde. Porque ela arrebentou com a sua saúde na ganância, se matando de trabalhar. Enquanto a palavra de Deus diz que aos seus amados, enquanto está dormindo, Ele está abençoando. É questão de raciocínio, de inteligência. Se Ele falou que Ele é capaz de abençoar os seus amados enquanto dorme, então os seus servos e servas não tem que ficar esquentando cabeça, quebrando cabeça. Como que vai pagar as contas, como que vai, de um jeito ou de outro. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa a forma, não importa o jeito que vai acontecer, não importa. Não importa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela sobre a palavra dEle. Ele vela sobre o quê? Sobre a palavra dEle, sobre o que Ele disse, sobre o que Ele prometeu. Ele não vela sobre a palavra de pregadores e pregadoras que prometem as coisas. Essas promessas de pregadores e pregadoras, esqueça se não tiver base bíblica. Esqueça. Olha, o Senhor mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo, esqueça isso. Isso não é Deus. Agora, as promessas que estão escritas na palavra de Deus, você pode dormir em paz. O que Jesus disse? Jesus disse, olha, o meu Pai alimenta as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o meu Pai as alimenta. O meu Pai veste os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, não fazem roupas, mas o meu Pai os veste. Agora, será que um ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, será que um filho dele, que ele coloca na posição de filho como irmão de Jesus Cristo, será que ele não vai ser capaz de alimentar e de vestir? Será que ele não é capaz de fazer isso? Foi o que Jesus disse. Então Jesus disse, obviamente ele é capaz e ele faz isso. Então não se preocupe com essas coisas, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não se preocupe, o meu Pai sabe que vocês precisam. E Ele vai fazer isso.
Mas ao invés de vocês se preocuparem com isso, como os gentios, as pessoas que não servem a Deus, se preocupe em buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Se preocupe em ter aliança com meu Pai. Se preocupe em andar de mãos dadas com meu Pai. Se preocupe em obedecer às leis do meu Pai. Se preocupem e se esforcem para entrar pela porta estreita. E andem em retidão. E essas coisas aí serão acrescentadas. Essas coisas aí, que são as realizações dos planos, metas, objetivos, tudo isso é acrescentado. Jesus prometeu que o mínimo, o básico, o Pai garante. Além da salvação da alma, o alimento, a bebida, para a pessoa não morrer de fome e de sede, e as vestimentas para não andar nu, isso é o básico. Ele disse isso, além da salvação em primeiro lugar, isso está garantido. Então, meu Pai garante a salvação e o meu Pai garante a provisão diária. Isso está garantido. Não se preocupe com isso, porque os filhos de meu Pai serão salvos. Estarão comigo no paraíso, Jesus disse. E enquanto estiverem aqui nessa terra, o meu Pai vai prover no mínimo o básico. Há casos de um ou de outro que Deus faz além. Ele tem seus motivos, seus objetivos, seus planos também. Mas não é para todos que ele vai além. É para alguns. Mas para a grande multidão que o serve, a maioria, o básico ele garante. Você vê que Deus abençoou Salomão de uma maneira sobrenatural. Mas não foram todos os homens e mulheres de Deus que foram abençoados como Salomão. Foi somente Salomão. Então entenda, o básico é garantido para todos. Mas vai existir um ou outro que Deus vai fazer algo além. E ele pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele faz o que ele quer com o que é dele. Para um ou para outro, ele vai além para cumprir os propósitos dele, não os propósitos da pessoa. Nunca é o propósito do ser humano que está à frente. O ser humano pode até ter aquela vontade, porque Deus colocou aquela vontade. Mas o propósito número um, o objetivo número um, o plano número um é de Deus. É do Criador. Então tudo, exatamente tudo que sucede debaixo do céu e da terra, tudo que acontece no planeta, tudo está debaixo do controle de Deus. Aí você diz, poxa, mas tem coisa que não. Olha aí quanta fome, olha aí quanta peste, olha aí quantas guerras, olha quantas catástrofes, olha quanta maldade. Como que Deus está no controle? Estude a palavra de Deus e você vai ver que tudo isso já foi previsto, que iria acontecer e tem que acontecer. E mesmo a ação dos demônios aqui na terra, atormentando os seres humanos, você vai ver que por debaixo existe a permissão de Deus, porque se Deus não permitir, demônios, nem o próprio Satanás pode fazer nada. Você vê que para tocar em Jó, para que o diabo pudesse tocar em Jó, Deus teve que dar a permissão. Então, quando um demônio toca em alguém, faz um mal para alguém,
de uma certa maneira, Deus está permitindo com que isso aconteça. Então, quem é que manda? Quem é que está acima no controle? Se tudo depende do comando dele, se tudo que acontece só acontece se ele permitir, não quer dizer que é a vontade dele em primeiro, quer dizer a permissão. Ele pode permitir que algo ruim aconteça. Não que ele deseje o mal, mas ele pode permitir. Nós não conhecemos todos os planos de Deus, a visão de Deus, a mente de Deus. Nós somos seres limitados, Deus é um ser ilimitado. Jamais nós vamos compreender, enquanto estivermos aqui na Terra, num corpo limitado, numa mente limitada. Então entenda, tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo, exatamente tudo. Engana-se a pessoa que faz seus planos, suas metas, traça seus objetivos, achando que quando conquistar, vai viver bem. Engana-se a pessoa que pensa assim. Porque na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Quando a pessoa chega lá, ela descobre que continua infeliz. Assim como Jesus contou uma parábola de um certo homem uma vez que disse a plantação dele deu muitos frutos naquele ano. Ele colheu muitos frutos e não coube nos celeiros dele. Então ele disse, já sei como eu vou resolver esse problema. Eu vou derrubar os meus celeiros, construirei outros celeiros maiores, vou abrigar todos os frutos, todos os meus bens. Pela idade que eu estou, dá para comer e beber pelo resto da minha vida e curtir uma aposentadoria. Agora eu vou só desfrutar do melhor dessa terra. E Jesus disse, louco, hoje pedirão a sua alma. Em outras palavras, louco, hoje você vai a óbito. E tudo que você juntou, para quem irá? Vai ficar. E você, e a sua alma, para onde irá a sua alma? Foi o que Jesus disse, porque ele ajuntou tesouros na terra, mas não ajuntou tesouros no céu, aquele homem. Esta é a palavra do Senhor Deus.